Tiago Viegas, eu sou psiquiatra do Instituto Federal da Paraíba e fui convidado para conversar um pouco sobre medo e ansiedade. Embora tenham as suas semelhanças e muitas vezes venham em conjunto, o medo e a ansiedade são conceitos diferentes. O medo seria a resposta emocional a uma situação de ameaça iminente. Ele muitas vezes vem acompanhado de pensamentos de perigo imediato e há vários sinais físicos, como palpitações, aumento da frequência respiratória, tremores, suor frio. Já a ansiedade seria um estado emocional mais duradouro que se relaciona a situações de uma ameaça futura, o que aproxima a ansiedade do termo mais genérico da preocupação. A ansiedade vem também acompanhada de uma certa hipervigilância, que é um estado de alerta excessivo, e também alguns sinais físicos, como tensão muscular, dores no corpo. De forma alguma, medo e ansiedade são doenças, são situações que fazem parte das nossas reações do dia a dia. Por exemplo, você está caminhando na rua e um animal está na iminência de atacar você. Naturalmente, sobrevém a reação do medo, o que te deixa pronto a lutar ou fugir. Assim como a ansiedade. A gente passa por um período de muita preocupação em relação ao nosso futuro acadêmico, ao nosso futuro profissional, ao próprio futuro do país, e isso gera ansiedade. O medo e a ansiedade só vão se tornar patológicos, só vão se tornar doença quando cumprirem algumas características, como nos casos em que se encontra numa intensidade elevada, quando são persistentes ou trazem grandes prejuízos na nossa vida como um todo. Nesses casos em que o medo e a ansiedade são intensos, persistentes e trazem prejuízos, vamos falar dos transtornos de ansiedade, que nada mais são do que os transtornos mentais em que o medo e a ansiedade são os sintomas centrais. Falar sobre transtornos de ansiedade faz muito sentido porque são transtornos muito comuns. Cerca de 1/3 da população mundial desenvolverá algum transtorno de ansiedade. E no país a prevalência chega a 10%, sendo considerado inclusive o país mais ansioso do mundo. O transtorno de ansiedade ele tende a aparecer quando existe um choque entre a nossa personalidade e alguma situação vivida, que aí entra o nosso momento atual com a pandemia da doença chamada Covid-19, que é uma doença muito contagiosa e que apresenta uma certa letalidade. Isso faz com que apareça em nós um medo de adquirir a doença, um medo de morrer, um medo de perder familiares nossos, uma certa ansiedade em relação ao nosso futuro profissional, financeiro, acadêmico, enfim. Então, a pandemia da Covid-19, sem dúvida, é uma situação que predispõe ao surgimento de transtornos de ansiedade. Isso é compreensível, e não apenas eu que falo, mas existem vários estudos em que nas maiores epidemias, cerca de 33% a 50% da população afetada desenvolve algum transtorno mental. Como então que a gente consegue se proteger do surgimento de um transtorno ansioso em meio à pandemia da Covid-19? Eu pensaria em dois itens. O cuidado relacionado a si e o cuidado relacionado ao outro. Cuidado em relação a si é que tentemos manter a nossa rotina organizada, cuidar do nosso sono, cuidar da nossa alimentação, manter a nossa rede socioafetiva ativa. Se não é possível
visitar nossos familiares ou visitar nossos amigos, mas pelo menos através da tecnologia a gente conseguir manter algum contato. Outro cuidado em relação a si é se afastar da epidemia de informações, do excesso de informações que a gente tende a experimentar nessa época do ano. Muito cuidado com não exceder no uso de bebidas, não utilizar algumas drogas, que é um refúgio que algumas pessoas acabam tendo para aliviar o sofrimento relacionado à pandemia. Então, esses cuidados relacionados a si são um movimento para evitar que haja o transtorno de ansiedade. Assim como o cuidado próximo também. Exercitar nossa empatia, exercitar a solidariedade, cuidar especialmente das pessoas que são mais, enfim, têm dificuldades maiores, como as crianças, os idosos, as pessoas com alguma doença crônica, com alguma deficiência. Então, esses passos, cuidar de si e cuidar do próximo, são vias para, de alguma forma, reduzir a chance do aparecimento de transtorno de ansiedade, tanto em nós como nas pessoas próximas. Algumas pessoas, mesmo fazendo essa série de cuidados, acabam desenvolvendo algum transtorno de ansiedade. Acaba desenvolvendo situações em que o medo e a ansiedade são persistentes, são intensos e prejudiciais. O que fazer nesses momentos? Aí é o caso de procurar algum profissional de saúde, especialmente de saúde mental, como os psicólogos e os psiquiatras, que vão conversar e debater sobre as opções de tratamento, seja psicoterapia, seja o uso de alguma medicação. Muito prazer em conversar com vocês, estou à disposição, um abraço.